está conosco o Evandro Gevaed, ele é presidente do Observatório Social aqui de Brusque. Eu já começo, Evandro, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui, uma boa tarde. Obrigado. E eu já começo perguntando, qual é o papel do Observatório Social? Boa tarde a todos os ouvintes, colegas aqui presentes. O Observatório é uma ONG que foi criada em 2011 com o objetivo de acompanhar, de monitorar o gasto público, né, a gestão pública. E nós atuamos nas cidades de Brusque, Guabiru e Botuverá. Ela é mantida por entidades empresariais, onde ela nasceu, né? São várias entidades. E eu sou voluntário desde então, né? Fui diretor executivo, voluntário e hoje estou como presidente, pelo menos até abril do próximo ano. E lá a gente procura entender, né, acompanhar o processo de compras públicas. É claro que nós temos uma limitação, nós temos poucas pessoas, né, infelizmente, mas acompanhamos também obras públicas. Nós temos um arquiteto urbanista que selecionou 15 obras para fazer um acompanhamento do desenvolvimento dessas obras. Então, nos 3 municípios. E também temos os estagiários que acompanham licitações, editais de licitações, né? Pelo menos algumas, né? As que são mais importantes, porque são muitas licitações que são lançadas diariamente nos 3 municípios e na autarquia também. E então esse é o trabalho do observatório, que a gente procura se aperfeiçoar. O nosso foco não é denunciar, né? Nosso foco é contribuir para a melhoria gradativa aí da gestão pública, inclusive trazendo boas práticas de compras de ações públicas de outros municípios do Brasil inteiro, de outros órgãos públicos do Brasil inteiro, para apresentar para o gestor público para ser copiada, né? Dentro da adequação aí do município, porque eu acho que é isso que a gente pode dar de melhor para a sociedade, fazer com que isso que a gestão pública ela use cada vez melhor o dinheiro público. Vocês falou agora que vocês não chegam a fazer o papel de denúncia, mas de alerta ou sugestão ou explicação, isso existe? Sim, isso aí acontece com bastante frequência, inclusive, né? Por exemplo, o nosso arquiteto, né? Ele monitora obras, ele já pegou situações assim que parecia estar diferente do que a empresa tinha se proposto a fazer, e ele comunicou à prefeitura, a prefeitura já entrou em contato com a empresa para refazer alguma coisa e tal. Então, essas questões, elas são rotineiras dentro do observatório. Inclusive, até a própria prefeitura, muitas vezes, chama o observatório para ajudar a montar um edital, por exemplo, né, a sugerir melhorias no edital, no contrato público, mas aí parte da prefeitura. Mas quando a gente vê alguma fragilidade, né, a gente sempre comunica ao gestor público para corrigir aquela situação, ou pelo menos nos dar uma explicação por que foi feito daquela forma. Você sabe que o prefeito que acabou sendo cassado, o Arivec, no início da gestão dele, ele teve uma fala lá na Câmara dele que ele citou a respeito das contas do município relacionado à folha de pagamento. Porque você sabe que, eu vou falar aqui, eu como administrador de empresa, eu sei que se você falar com os seus irmãos que também administram empresa, você também deve conhecer ao lado do seu filho lá, que você tem um limite na folha de pagamento, senão você não tem mais o resultado. Na verdade, você vai estar trabalhando para pagar só salário. E o Ari, ele levantou esse assunto de questões porque, assim, a gente sabe que existe uma vontade do servidor de receber aumento, né? Acredito que a maior vontade do administrador público é realmente agradar, só que quando está no limite, aí vem a pergunta, vocês chegam a olhar essa questão da folha, do aumento da folha em cada mandato que vem, ou vocês não observam isso? Não, porque isso é o que mais pesa hoje no setor público, né? Mas isso é complicado, seria uma interferência na própria administração, né? Mas chega a dar um alerta, né? Não, na verdade quem dá o alerta é o próprio Tribunal de Contas, porque a gente acompanha no portal de transparência, lá no site do Tribunal de Contas, ele já define o quanto o Brusque está gastando, se está, por exemplo, no limite constitucional, ou se está próximo do limite
emenda constitucional. Então, o próprio Tribunal de Contas já tem esse mapeamento. A gente acompanha lá no site do Tribunal de Contas essa informação, inclusive, quando a gente quer fazer alguma divulgação de números, né? Então, o próprio Tribunal de Contas já tem essa ferramenta que está disponível para qualquer cidadão para acompanhar o quanto o Brusque gasta com folha de pagamento, né? Tem o limite prudencial, tem o limite máximo, né? E tem o que é inconstitucional, que eu acho que é acima de 54%. Sim, justamente, que é acima de 54%. Eu ia até citar a porcentagem que eu não lembrava mais, mas eu sei que é acima de 50%. É alguma coisa. Tu vê, numa empresa privada, você trabalha sempre com um limite abaixo disso, muito abaixo disso. Hoje está abaixo de 40, para você ter um resultado da empresa, né? Mas é claro, diferente de um setor público que não visa lucro. É diferente. Nós aqui, a gente visa lucro. Tem que ter lucro, né? Tem que ter, senão não tem, se não tem sentido tocar a empresa, né? Mas o lucro do poder público é uma boa prestação de serviço. Eu acho que é isso que todo cidadão tem a obrigação, inclusive, de exigir da prefeitura, né? Às vezes eu escuto assim, fui muito bem atendido lá no posto de saúde. Ótimo, né? Mas não é mais que a obrigação do poder público lhe atender bem, porque você paga muito imposto. Eu acho que esse é um grande objetivo do observatório, né? Que a gente trabalha com muita educação fiscal, para que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento do dinheiro público. Que o dinheiro que tem na prefeitura, ele não cai do céu, né? É tudo fruto do nosso do pagamento de tributos do cidadão. E muitas vezes a gente pensa que a gente só paga imposto de renda, só paga IPTU. Não. Né? A maioria dos impostos no Brasil, eles estão embutidos, são impostos indiretos que a gente fala. Eles estão embutidos nos produtos e serviços que a gente compra ou contrata, entendeu? Por exemplo, aqui tem um copinho de água. Se eu comprar um real, uma garrafinha de água, 35 centavos vai para o governo, né? Então, tudo que a gente compra, ele está embutido ali um tributo que vai voltar ou para o município, ou para o estado, ou para o governo federal. E a gente tem, então, que tem esse entendimento, que o dinheiro é nosso, do cidadão, né? O dinheiro, né? O governo não produz dinheiro. Não, e é igual aquela frase também que eu não concordo. O cara diz assim, mas o governo está dando isso, não está dando nada. Nunca deu nada. Não dá nada. Não. Quem dá somos nós mesmos, né? Que pagamos e ele repassa para nós. E pagamos bastante. Você quer ver uma coisa? Se comprar R$100 de remédio, em torno de R$40 vai para o governo. Pois é. Tributo. É aquela coisa, a gente faz, é pra gente. Só que vai para o governo uma boa parte também, né? Sim, com certeza. A gente nem sabe, né? Que está ali dentro daquele preço embutido. Tanto que na notinha fiscal aparece lá embaixo, né? Alguns ali tem, Sim. Tu vê como é que você citou uma situação a respeito da questão assim, quer ver, Evandro? Você falou do remédio, né? Eu vi um youtuber falar a respeito disso, é o seguinte, você paga mais caro pelo remédio do que por qualquer consulta ou alguma coisa que você vai fazer de procedimento. Porque o remédio hoje, dependendo do problema que você tem de saúde, você vai tomar durante 3, 4, 5 ou a vida toda. Então você vai pagar muito mais caro e é onde o governo mais acaba sugando. Também. Então, justamente. Então, se quisesse diminuir para ajudar, tinha que tirar dessas situações, né? Remédios que realmente... Aí muitas vezes vão lá, mas a gente vai distribuir de forma gratuita. Não distribui nada. Na verdade, ele vai tirar de alguém para repassar para outro. Pagando, né? Nós estamos pagando. O governo não... Ele vive daquilo que a gente paga, né? E quando ele não consegue captar o valor suficiente para pagar as suas dívidas, ele acaba vendendo o título que depois vai aumentar a dívida dele também e vai impactar na economia de alguma forma, né? Que vai nos atingir. O Matheus foi quem trouxe a ideia, Evandro, de trazer você aqui. Fazia tempo que você não via mais o rádio, né? Aqui na Rádio Cidade. Não, eu vim de manhã, né? Acho que faz 1 ano mais ou menos. Olha. Esqueceram de mim naquele filme, né? Vai, fala, Matheus. Não, até para aproveitar essa questão de gastos, que o Observatório da Prefeitura ele também faz com as câmaras de vereadores, né? E faz anualmente um levantamento dos gastos, né, Evandro? E como é que você está vendo esse gasto junto com a Câmara de Vereadores? Ele está aumentando? Ele está equilibrado? Como é que fica hoje para o Observatório Social? Eu posso fazer um encaixe na pergunta dele e dizer o seguinte: a própria Câmara diz que ela é o que menos gasta das câmaras aqui de Santa Catarina. Isso pode ser considerado? De fato, ela tem um custo bem menor que câmaras de municípios mais igual, né, do mesmo nível de Brusque, assim. Algumas até são mais econômicas, por exemplo, São Bento do Sul, se eu não me engano, é bem econômica. Jaraguá do Sul, não sei se... Né, eu levando em consideração os tamanhos das cidades, né? Jaraguá do Sul até é a melhor cidade para dar uma comparação, que tem a mesma população de Brusque, mais ou menos. É um pouco maior, É um pouco maior, mas diga assim, em termos de indústria, em
enfim, é o mesmo sistema. Tem uma característica, né? Muito parecida com a nossa. Mas assim, por exemplo, Balneário Camboriú e Itajaí tem um custo muito mais elevado, né? Então, se compararmos a essas cidades aí, né, muitas cidades aqui da região, Brusque está bem assim com relação ao número de habitantes e o que paga para a Câmara. Claro que sempre pode melhorar, né? Houve um aumento, né? Obviamente por causa da contratação dos assessores parlamentares. Geralmente impacta o que a Câmara gasta, a maioria é com relação a salários, né? Então, esse aumento ele é correspondente ao número de funcionários e também ao aumento natural, né, que os funcionários têm anualmente e tal. Mas assim, porque ela não tem um custo muito expressivo em investimentos, né? Eu não sei quando se for construir uma sede nova, mas assim, de fato, né, se a gente for comparar a Câmara de Brusque, ela tem um custo relativamente baixo em relação aos nossos vizinhos, principalmente. Entendi. Pelo menos a gente pode ficar mais tranquilos, né? Mas a gente acha que sempre pode melhorar. Sim, eu sempre digo o seguinte: se não precisa, para quê? Por exemplo, o cara vai dizer assim, por exemplo, eles criaram um cargo lá onde parece que tem um servidor que vai ensinar a escola do legislativo. Nós questionamos, inclusive. Eu fico pensando, para quê? A gente questionou até a Câmara sobre isso, né? Houve uma explicação, nos trouxeram uma informação direitinho, e a gente está esperando, né, ver o que vai acontecer para ver se... Na tua avaliação, o que vocês acham? Eu não acompanhei mais, depois que a gente mandou essa correspondência, eu acabei não verificando se aquilo que foi proposto foi executado, então eu não posso falar. É porque era um cargo que existia e não estava sendo executado. Exatamente, já existia há algum tempo, né? E trocaram várias vezes, quer dizer, não tem nem continuidade de alguma ação. Por exemplo, o Observatório, há um tempo atrás, ele sugeriu, né, isso faz um tempinho já, ao presidente da Câmara de Brusque, para que fosse criado um curso para candidatos a vereadores. Para os candidatos saberem o que é ser um vereador, né? Porque tem muita gente que diz que vai construir ponte, candidato vereador que vai construir ponte, vai fazer um monte de coisa absurda. Eu falei esse dia aqui, então... o problema mais absurdo é quando o eleitor, acredita. O cara chega, diga assim, não é nem acreditar, Matheus, é o eleitor chegar e dizer assim, você é candidato a vereador, Matheus é candidato a vereador, eu digo assim pro candidato a vereador, Matheus, eu voto em ti desde que tu arrume aí para asfaltar a minha rua. Ele nunca vai asfaltar a rua. E o pior é quando a informação é repassada. Então o eleitor já vem com isso na cabeça. Então... Eu acho até que muitos candidatos, eles têm esse pensamento também. Eles desconhecem, né, qual é a verdadeira função do vereador. E eu acho que esse curso seria bem interessante para quem realmente quer desenvolver uma atividade parlamentar com excelência, né, fazer um curso de capacitação para entender bem. Nós temos pessoas experientes na Câmara que podiam dar esse curso, só que eu acho que isso aí infelizmente não aconteceu ainda, né? Mas é uma demanda que a gente já mandou para a Câmara, sugeriu. Também quero dizer que a Câmara também aprovou algumas leis de interessantes, né? Que poucos municípios têm no Brasil. Por exemplo, que vereador não pode mais assumir cargo no executivo. Que foi uma luta de umas entidades. Exatamente. Que parentes de vereador até segundo, terceiro grau também não pode mais assumir cargo de confiança no executivo, porque na verdade a função do vereador é fiscalizar. Como é que ele vai fiscalizar se ele tem um relacionamento muito próximo com o executivo, né? Então é bom que tenha esse afastamento para ter mais lisura nos processos ali, que a gente defende bastante assim. Começa por aí. Justamente. É isso. O Evandro Gevaiade, ele é presidente do Observatório Social de Brusque. Quantas pessoas hoje fazem parte do Observatório? Umas 20 pessoas, né? Entre consultores, estagiários e voluntários. 20 pessoas que estão assiduamente, né? Presencialmente assim, que dão mais tempo, né, para o observatório. Tem outros voluntários que nos ajudam espontaneamente e tem também muitos acadêmicos, né, que também desenvolvem ações de monitoramento de portais de transparência, algumas ações também na área do direito, né. Tem uma equipe agora de alunos que estão fazendo uma avaliação de todas as demandas judiciais que a prefeitura foi ré, né? E qual foi a consequência disso, se ela teve que pagar alguma coisa ou não, identificar qual foi o problema que gerou essa demanda, né? E tentar mapear, assim, esses problemas, até para apresentar para a gestão pública, não sei se vai ser para essa gestão ou para a próxima, o que pode ser feito para evitar essas demandas, porque acaba impactando negativamente no financeiro do município, né? E outra dúvida que eu tenho é o seguinte: o observatório faz esse trabalho só em cima da prefeitura, dos órgãos do município, ou tem mais? Assim, a gente também acompanha as câmeras, né? E também a SAMAI. O SAMAI. Mas assim, confesso que o SAMAI ultimamente já não está tão
presente assim, por falta de pessoal, inclusive, né? Aí não dá para fazer... É que nós tivemos um momento muito bom ali com alguns consultores que conheciam muito licitação, né? Mas a gente acaba perdendo porque eles têm as atividades deles particulares e chega um momento que eles, vou ter que dar um tempo porque eu tenho que cuidar da minha empresa, né? E aí a gente fica sem essa referência. E os estagiários, somente assim, é difícil eles identificar problemas e trabalhar de forma mais técnica. Então, nós temos essa dificuldade que a gente está tentando corrigir, né? A gente está buscando um profissional para se somar à equipe com esse expertise aí para nos ajudar. O observatório tem endereço? Onde é que fica? Sim, no Shopping Gracker. No Shopping Gracker mesmo, né? Sala 1004. Décimo andar, né? Então, quem quiser conhecer, tem também o site, redes sociais, né? Tem. É só procurar o Observatório Social de Brusque ali, você vai encontrar nossas redes sociais, o site também, né? Tem bastante informação. E a gente está, inclusive, aceitando voluntários ali, né? Para ser voluntário, não pode ter vínculo com um partido político, né? Não pode pertencer a partido político e nem também tem um histórico assim recente de defender algum tipo de ideologia, alguma coisa desse sentido, porque lá a gente preza pela isenção, né, com relação a esse tipo de atividade política, assim. Porque... E vocês também aceitam gente que está, por exemplo, iniciando ali no curso superior, né? Sim, também. Porque eu queria também parabenizar nisso, porque é uma atitude muito boa, no quesito de você aceitar uma pessoa que está iniciando, que não tem muito conhecimento ainda, mas você a aceita porque, que nem aconteceu comigo aqui, mas, por exemplo, com adolescentes ou com jovens que estão iniciando ali no observatório, vocês vão moldando a pessoa no que ela quer crescer. Então, isso é bom para vocês e bom para a pessoa. Acaba que isso é uma atitude bem... inclusive, né? Um dos nossos objetivos de recrutar alunos jovens, né? É apresentá-los no portal Transparência, que ninguém sabe que existe. Né? Tem muita gente que nem sabe. Então, assim, a gente sabe assim, que de repente vai despertar nele o interesse de fuçar ali para ver as contas públicas, como é que funciona. De buscar a verdade, né? Para ser um cidadão mais participativo, né? Que tenha mais conhecimento, não ficar reclamando só do sofá, mas e muitas vezes, tomando uma atitude também. Muitas vezes as pessoas ficam ouvindo do ouvido dos outros também. E não procuram a verdade. Então eu acho que a palavra-chave é transparência mesmo, né, do portal ali. Eu acho que sim. Inclusive teve o projeto Contação de Histórias, né, que vocês tiveram. Esse projeto mês passado, né? A gente já tem algum tempo, né, mas esse ano eu acho que começou mês passado. Na verdade é o seguinte, eu vou contar uma breve história. Nós trabalhávamos no início muito no foco, né, da licitação, de acompanhar a compra pública e tal, mas pouca gente se interessava, né? Então, para reverter essa falta de interesse? Essa falta de interesse, né? O desinteresse da sociedade com relação à questão do gasto público, a gente começou a trabalhar com educação fiscal. Né? Então começamos aí com o Observador Mirim, que é feito nas escolas, todas as escolas de Brusque, Botuverá e Guabiruba, também com esse projeto Maçamento do Bem, todas pegam faixas etárias diferentes, né? Inclusive tem um projeto também com a própria OAB, a OAB vai à escola com o Observatório Social, que é aí que pega um aluno do primeiro ano do ensino médio. É bem interessante, a gente trata de assuntos, né, de educação fiscal, de direitos e deveres, né? De criança vocês plantam sementinha e de jovem vocês regam ela. Bem assim mesmo, essa é a ideia. Sim. A gente quer transformar essa nossa cidade aí, pessoas mais participativas. Porque eu por exemplo, em escola, já aconteceu tanto comigo quanto com outras pessoas, a gente tem a ideia de que, nossa, eu quero ser perito, eu quero ser jornalista, eu quero ser advogado. Porém, a gente não tem alguém que vem, a gente não sabe onde procurar. E quando vem essas pessoas até a gente se sente acolhido, a gente sente que tem um caminho a seguir. A gente percebe isso no jovem, né? Que ele abraça as oportunidades, né? Sim. E nós acreditamos muito também nessa transformação através da educação, né? E eu acho que a gente se inspira muito também nos nossos projetos, no PROER da Polícia Militar, né? Que é bem dinâmico. Então, hoje as escolas demonstram um grande interesse de ter esses projetos do observatório nas suas escolas, sabe? É bem legal mesmo. Agora são 12h52, nosso tempo é o nosso parceiro aqui. Eu quero agradecer, viu, Evandro, pela tua presença aí. Vamos tentar mais vezes não deixar um ano você sem aparecer aqui. Porque um ano muita coisa acontece. Eu não sei bem o tempo.
tempo, mas acho que é isso. Um ano, muitos cabelos podem ficar mais brancos. Não é caso difícil, né? Mas, ô, Evandro, obrigado pela tua presença aqui. Eu tá? que agradeço, Delamar. Olha, parabéns aí pelo trabalho, né? Eu escuto vocês também. Acho muito bacana aí a Rádio Cidade, tá? Valeu, obrigado. Um abraço, fique com Deus e conte comigo. Valeu, obrigado, Evandro. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta aqui na programação.